Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos. Estou aqui mais uma vez para fazer o nosso Evangelho no Lar Virtual. Este aqui especificamente, eu estava meio em dúvida se ia conseguir fazer, porque eu estou em viagem, local diferente, horário meio tudo atrapalhado com essa questão de férias, mas graças a Deus eu estou aqui, consegui chegar. E sei que não haverá muita gente presente nesse momento, mas o que me importa é fazer o estudo, sabendo que a nossa obrigação foi cumprida e que esse material fica disponível depois para vocês, para quem puder, quem quiser e quem desejar mesmo fazer esse estudo posteriormente, né, em um outro momento. O importante é isso. E eu estou aqui hoje, nem divulguei o tema para vocês com antecedência. Falaremos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28. O item é o capítulo 28 e o item é 28 também. Está em Coletânea de Preces Espíritas e ele trata de graças por um favor obtido. Tem um objetivo bastante claro ao tratar desse assunto no dia de hoje, porque hoje, dia 30 de dezembro de 2018, nós estamos encerrando um ano inteiro de existência e estamos prestes, se Deus permitir que assim seja para todos nós, estamos prestes a começar mais um ano de vida, mais um ano de escola aqui na Terra, mais um ano de experiências. Então a gente tem que aprender a agradecer e lembrar de agradecer também e entender por que a gente deve agradecer. Tá bom? Então, quem chegou agora aí, muito obrigada pela companhia nessa antevéspera de Ano Novo e espero que a gente consiga fazer esse nosso pequeno estudo de hoje com bastante amor, bastante carinho, bastante capricho, tá bom? Para terminar a nossa, com a chave de ouro, o nosso ano. Vamos fazer a nossa prece, então, dizendo a Deus do fundo do nosso coração, da nossa gratidão por estarmos aqui reunidos em seu nome, em nome de Jesus, esperando sempre estar em sintonia com a espiritualidade amiga, com a espiritualidade superior, para poder receber as influências positivas, as inspirações, o auxílio, os conselhos, enfim, tudo aquilo que nós necessitamos, além daquilo que nós solicitamos a Deus. E que Ele permita que esses dias, que são simbolicamente de final de uma etapa e início de outra, possam servir para nós para não só confraternizar, nos reunir com amigos, reunir com familiares, mas também para repensar a própria existência, para avaliar o próprio comportamento, a conduta que nós temos e fazer metas, ver como estão as metas que nós já fizemos outrora, se estão a caminho, se desistimos, se dá para continuar, se vale a pena, se é o que a gente quer ainda, e fazer novas metas e continuar aquelas que são produtivas para todos nós. E assim, certos de que Deus está conosco em todos os lugares e em todos os momentos, que Jesus, que prometeu estar entre aqueles que se reunissem em seu nome, e que os nossos mentores que estão conectados conosco, não importa onde estejamos, porque eles assumiram o compromisso de nos inspirar, proteger e orientar, que todos nesse instante, se reunidos a nós e nós a eles, possam nos envolver num grande abraço de amor e nos inspirar para esta noite de estudos. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E aí, pessoal, vocês estão bem? Então tá, eu tô aqui, ó, deixa eu tentar mostrar pra vocês um pouquinho da vista do meu hotel aqui. Eu estou na divisa do Recreio com a Barra da Tijuca aqui no Rio de Janeiro, pertinho de onde minha irmã mora, mas daí eu vou pra lá só depois que o maridão voltar a trabalhar. E por enquanto a gente tá aqui no hotel curtindo um pouquinho. E eu achei que não ia dar tempo de vir fazer o evangelho, porque sabe como é que é férias, né? A gente sai, vai pra praia, vai passear, vai conhecer coisa, então a gente acaba ficando um pouquinho perdido no horário. Mas graças a Deus estou aqui e venho aqui conversar com vocês. Vamos ao que interessa, que é a leitura do nosso texto dessa noite. Deixa eu botar a luz aqui de um jeito que a minha iluminação não está me ajudando, viu, gente? Vamos lá.
Graças por um favor obtido. Quem chegou depois é capítulo 28, Coletâneas de Preces Espíritas, itens 28, tá? Do Evangelho. O prefácio da prece diz o seguinte: é necessário não considerarmos como felizes apenas os acontecimentos importantes, pois os que parecem insignificantes são, frequentemente, os que mais influem no nosso destino. O homem esquece facilmente o bem e se lembra mais do que o aflige. É uma grande verdade para todos nós, não é? Se diariamente anotássemos os benefícios que recebemos sem pedir, ficaríamos muitas vezes admirados de haver recebido tanta coisa que nos esquecemos e nos sentiríamos humilhados pela nossa ingratidão. Cada noite, elevando nossa alma a Deus, devemos recordar intimamente os favores que Ele nos concedeu durante o dia e agradecê-los. E, sobretudo, no momento em que experimentamos os benefícios da sua vontade e da sua proteção, que espontaneamente devemos testemunhar a nossa gratidão. Basta para isso um pensamento que lhe atribua o benefício, sem necessidade de interromper o trabalho. Os favores de Deus não consistem apenas em benefícios materiais. Devemos igualmente agradecer-lhes as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Enquanto o orgulhoso tudo atribui aos seus próprios méritos e o incrédulo ao acaso, o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. Para isso, são inúteis as longas frases. Obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspiraste, diz mais do que muitas palavras. O impulso espontâneo que nos faz atribuir a Deus tudo o que nos acontece de bom é o testemunho natural de um hábito de reconhecimento e de humildade que nos atrai a simpatia dos bons espíritos. Essa é a introdução, a prece é piquititica, leio daqui a pouco para vocês, mas vamos então tratar um pouquinho do que ele nos falou aqui. No primeiro parágrafo, ele fala que é necessário não considerarmos como felizes apenas aquilo que é relevante, que é muito importante na nossa vida. Nós, afinal de contas, achamos, por exemplo, vamos dizer assim, um casamento, o nascimento de um filho, a cura de uma doença, tudo isso é muito importante. Mas não é só isso que é muito importante. Às vezes, as pequenas coisas, e é isso que ele nos alerta aqui, que aquilo que é mais aparentemente insignificante é que mais influencia a nossa própria vida, o nosso próprio destino. Então, vejamos assim, às vezes a gente não tem como provar uma coisa, não tem como saber se ao sair atrasada de casa 5 minutos e eu ficar nervosa, dizendo, puxa, eu vou pegar trânsito, eu vou me atrasar para o compromisso, etc, etc. Mas aconteceu, saí atrasada 5 minutos. Eu não tenho como saber se aqueles 5 minutos fizeram ou não fizeram de diferença na minha vida. Mas se eu chegar no caminho que eu estou indo para o trabalho, por exemplo, ou para o meu compromisso, e perceber que aconteceu um acidente, eu posso presumir que existe uma possibilidade de que se eu estivesse no horário certo, sendo o meu caminho normal, eu poderia sofrer algum abalo, um acidente, por exemplo. É claro, é insignificante o atraso, mas talvez a consequência do atraso, de não ter tido ou de ter havido o atraso, fosse maior na minha vida, percebe? É claro que esse meu exemplo é um exemplo muito subjetivo, eu não tenho como comprovar que isso aconteceria. Mas se você atrasou 5 minutos, percebeu que aqueles 5 minutos, nesses 5 minutos que você atrasou, aconteceu alguma coisa no seu caminho, não fica mais simples você chegar e dizer assim, Deus, eu não sei se eu era para estar aí ou não, mas eu te agradeço não estar.
E que Deus abençoe aquele que está envolvido. Por exemplo, você está agindo com a gratidão, graças por um favor obtido. Muitas vezes a gente não agradece porque a gente nem percebeu o favor que foi obtido na nossa existência, que foi nos dado por Deus, pela espiritualidade amiga, percebem? E aí ele fala para nós, se nós anotássemos, anotar na nossa correria parece um tanto difícil, né? Corrido, uma loucura. Eu vou anotar que eu atrasei 5 minutos e que talvez tenha tido um problema, tivesse tido um problema se eu não tivesse atrasado. Pode até ser que sim, mas fazer isso nas diversas vezes do dia, a gente acaba não fazendo. E chega no final do dia, a gente não lembra das coisas que aconteceram. Gente, é tão trivial que se eu fosse dar exemplos para vocês que eu considero exemplos, eu poderia minimizar demais o impacto do que ele está nos aconselhando a fazer. Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Dizer para vocês que nós devemos ser gratos o tempo todo, porque todas as pequenas coisas, as coisas mais insignificantes, podem ser de extrema relevância na nossa vida. Sei lá, um tropeção em que alguém segura a tua mão para você não cair, pode te fazer conhecer uma pessoa que vai ser super relevante na sua vida. Não é assim? Eu conto para vocês. Eu sou casada há 20 anos e eu conheci o meu marido porque eu ganhei um convite num jantar. Eu fui convidada para ir para um jantar, decidi ir por pura dor de cotovelo, falo mesmo para vocês, que a minha amiga falou que ia ser super legal, o meu dinheiro acabando, peguei meu último troquinho do mês e disse, vou nesse jantar com a minha amiga. Fui ao jantar. Cheguei no jantar, fizeram alguns sorteios, todo mundo ganhou coisa, caneca, caneta, nada, eu não ganhei nada. E aí foi sorteando, e eu falei assim, agora nós vamos sortear os 3 últimos brindes. Uma camiseta e um convite para um congresso tal. Fui eu a primeira sorteada. Quem eu conheci neste congresso? Pois é, a coisa mais aparentemente insignificante, que foi eu decidir ir ao jantar. Possivelmente inspirada, intuída, incentivada a querer ir pelo meu mentor, pelos meus amigos da espiritualidade, talvez a minha amiga inspirada a dizer, Vânia, vamos comigo no jantar, vai ser super legal, vai ser bom demais, vai ser divertido. Tudo isso pode ter acontecido e eu não sei, mas eu sei que o meu marido estava lá e eu o conheci, percebem? Então a gente não dá valor para as pequenas coisas, mas a gente precisa dar valor, precisa agradecer. Aí ele continua mais um pouquinho aqui. Cada noite ele fala de prece no final do dia. Nós deveríamos, seria um compromisso do cristão, um compromisso da pessoa de fé, em agradecer tudo aquilo que a gente recebeu durante o dia. E eu repito, muitas vezes, a maioria das vezes a gente só dá valor, e ele diz aqui também no texto, a gente só dá valor para aquilo que foi a dificuldade, o problema, a gente esquece de receber, de agradecer as pequenas alegrias. Ele fala aqui, sobre agradecer os benefícios da bondade e da proteção de Deus, que eu vou falar mais uma vez, correndo o risco de ser redundante, nós não reconhecemos. A gente não sabe se aquilo foi um benefício, se aconteceu para mudar a nossa existência em qualquer aspecto, foi tão relevante assim ou não, mas estar aqui não é um joguinho, não é uma brincadeira, isso aqui é uma escola que está o tempo todo nos colocando lições e experiências para que no momento das nossas provas, que são aquelas experiências que vão dizer, e aí, você aprendeu aquela virtude? E aí, você consegue lutar contra aquela tendência negativa ou aquela imperfeição? Tudo o que está acontecendo conosco, até mesmo o meu, abre aspas, pequeno sacrifício de estar aqui no dia 30 de dezembro, num hotel, fazendo marido e filho ficar quietinho aqui do lado, isso também é um compromisso que a gente tem que saber que está fazendo, que está repercutindo de alguma forma na nossa vida, percebem? E aí ele vai falar que os favores de Deus não consistem somente em benefícios materiais.
Não consiste. É claro que eu quero dinheiro para viver bem, é claro que eu tenho necessidades materiais, é claro que vocês também têm tudo isso, é claro que a gente deseja ficar bem em todos os aspectos, mora bem, come bem, veste bem, existe com um mínimo de qualidade de vida, é óbvio, mas não se restringe a isso. Muitas vezes a pessoa não tem falta de nada material, mas lhe faltam coisas que são parte das provas, das expiações dela, mas que elas dariam tudo, trocaria todo o dinheiro do mundo para ter uma experiência diferente. Por quê? Porque aquilo que ela está vivendo é difícil. Então a gente tem que perceber que os nossos benefícios se expandem além do material, que nós temos que agradecer, como diz aqui o Evangelho, as boas ideias. Poxa, mas a boa ideia não é minha, Vânia? Claro que eu tenho ideias que são suas, são minhas, são nossas, a gente cria, nós temos cérebro, é um computador de carne que pensa, que reflete, que conclui, nós somos espíritos que têm inteligência, têm capacidade de tomar decisões, tudo isso é fato. Mas quem disse que o nosso mentor não chega, coloca aqui uma ideiazinha na nossa mente e aí a gente toma a decisão, puxa vida, eu quero fazer tal coisa e eu penso em realizar tal outra coisa. Não, isso aqui não é bom para mim. Isso aqui, puxa, não dei tanto valor, mas agora pensando bem, sabe aquela história que as mães da gente costumam dizer, pelo menos a minha diz, estou aqui conversando com os meus botões? Quem são os meus botões? São as reflexões internas dos pensamentos, aquele bate-papo com a própria alma que a gente faz e com o nosso mentor e com os nossos amigos espirituais. Claro que se estivermos bem sintonizados, porque eventualmente estamos conversando com os botões errados, com aqueles que por causa de nossa invigilância e das nossas falta de conexão, de elevação espiritual, de sintonia com Deus, às vezes a gente bate um papinho aí com quem não vai fazer bons conselhos. Mas o fato é que nós devemos agradecer as boas ideias, as inspirações felizes que nos são dadas. Ah, Vânia, mas eu não sei reconhecer. E precisa, gente? Não precisa. Se eu e você sabemos que nós estamos aqui por alguma razão, que nós existimos fora deste corpo físico, que existem amigos da espiritualidade a nos incentivar, nos inspirar, nos proteger, nos orientar, e também somos capazes de tomar decisões, mas da mesma forma que a minha mãe me aconselha, e que eu aconselho meu filho, e que os amigos se ajudam dando opiniões, e que no Facebook ou nas redes sociais a gente diz assim, eu tenho esse post, não, eu não concordo com essa ideia, eu concordo. A gente não troca ideia com as pessoas encarnadas? Por que não trocamos com os desencarnados? E por que essa troca de ideia com os desencarnados não é também um motivo de agradecimento, onde esse bate-papo mental que estamos fazendo nos auxilia a tomar decisões na nossa própria vida, percebem? E aí ele fala que, veja uma coisa, ele diz que o orgulhoso atribui tudo aos seus próprios méritos. É claro que se nós realizamos coisas pelo estudo, capacidade intelectual, pela coragem, tudo que nós temos, aquilo é mérito nosso e Deus premia, Deus realiza, não se incomoda em nos beneficiar por aquilo que nós lutamos para conquistar. Mas nunca devemos ser presunçosos o suficiente para negar que é possível. E eu digo mais, que é probabilíssimo que nós estejamos sendo auxiliados. Porque, da mesma forma que o nosso filhinho pequeno, que alguém que não tem muita cultura, alguém imaturo, alguém com alguma deficiência cognitiva, não consegue tomar decisões, nós aqui como espíritos somos super inteligentes, mas nós moramos num planeta chamado Terra, que é um planeta de expiações e provas, porque nós ainda nem conseguimos entrar no mundo de regeneração. Estamos aí na porta aberta, o planeta está prontinho para isso, mas a humanidade aí se batendo, sem conseguir evoluir, porque não consegue lutar contra as próprias imperfeições morais. Então,
quando nós agradecemos as coisas, não é nos humilhar, dizer assim, não, foi Deus que fez, eu não fiz nada. Pelo contrário, Deus faz por nós aquilo que é necessário e aquilo que é útil, mas Ele não faz por nós quando nós não fazemos nada também. Não adianta eu sentar aqui e dizer, Senhor, eu quero arranjar um emprego novo. Senhor, eu quero trocar de carro. Se eu não for trabalhar e se eu não for procurar um emprego novo, não vai aparecer nem que Deus diga assim, eu vou materializar na tua frente. Sabe por quê? Porque Ele não vai fazer. Então, mesmo que tenhamos a admissão, o reconhecimento do nosso mérito, daquilo que a gente fez para conquistar alguma coisa, não é como é que eu vou usar o termo? Humilhação. Não é uma humilhação sermos gratos. Porque se a gente está fazendo aquilo pela nossa capacidade, nós tivemos capacidade de estudar, nós tivemos uma família que nos deu condições de nos desenvolvermos, nós estamos na sociedade adequada para que a gente reflita, desenvolva, pense. Então existe sempre um contexto que não é só da nossa responsabilidade. É claro que se eu ganho um prêmio Nobel de física em alguma coisa, aquilo é meu mérito, porque eu estudei, trabalhei, desenvolvi, pesquisei para aquilo. Mas é claro que para chegar neste ponto, além do meu esforço, existe um contexto que foi independente de mim e eu tenho que aprender a agradecer. E ele diz aqui também que o incrédulo vai falar o quê? Foi um acaso, sorte. E o que é a sorte? Tem uma frase que eu conheço há muitos anos, possivelmente vocês conhecem também, que diz que o acaso é o pseudônimo de Deus quando Ele não quer assinar o próprio nome. Tudo tem pano de fundo em Deus, porque tudo tem a ver com as leis naturais, tudo tem a ver com os incentivos que ele faz para que nós nos desenvolvamos. Tudo vai ser experiência, desenvolvimento, conhecimento, prova, sabe? Oportunidade. Então a gente tem que ser grato. E aí ele fala por fim que o homem de fé rende graças a Deus e aos bons espíritos pelo que recebeu. Ok, gente, eu fiz a minha parte. Mas e a parte que eu não enxergo? Custa ser grato? Custa ser grato para o meu anjo da guarda me orientar? Custa ser grato para um espírito familiar que gosta de mim, vir me dar um abraço e dizer assim, vamos lá, dá uma animada, para que você está indo tão cabisbaixa para essa entrevista? Por que você está tão triste? Vamos se animar que vai dar certo, hein? É uma simples frase que a gente não escuta com estes ouvidos carnais, mas a alma percebe. Então a gente tem que ser grato. E aí ele fala que nós não precisamos fazer longas frases, longas orações para ser gratos por um favor obtido, mas que a simples frase dizendo obrigado, meu Deus, pelo bom pensamento que me inspirastes, eu decidi, mas eu tive a inspiração de um bom pensamento que me fez chegar àquela conclusão a qual eu estou tomando agora, a decisão que eu estou tomando agora. Então, com tudo isso, não custa a gente ser grato e pode ser objetivo nessa gratidão. Eu escolhi esse tema claro, como até falei assim meio no começo, por ser óbvio. Nós estamos encerrando um ano inteiro, 365 dias de oportunidade. Eu nem calculei e não vou calcular agora, mas são 24 horas por dia. São 60 minutos por hora, são 60 segundos por minuto. Gente, é tempo pra caramba. E a gente fica dizendo só que o tempo voou. E é verdade, tá voando. Porque a gente olha o tempo passar e vê que não fez muita coisa. O tempo voa sim, mas ele não deixou de existir. Então nós estamos agradecendo os 365 dias de oportunidade. Isso não é um favor obtido, não é uma graça obtida. Eu me despedi há menos de 15 dias de uma tia querida. Vocês têm as pessoas que vocês também se despediram, que estão residindo agora do outro lado da vida, lá no mundo dos espíritos, e a gente tá aqui, continua na escola, com a oportunidade de aprendizado, desenvolvimento, com saúde relativa, com bens materiais relativos, com oportunidades, tudo relativo ao que a gente faz, o que a gente sabe, o que a gente se esforça, mas nós temos muitos motivos para agradecer, no mínimo 365 motivos para agradecer, e a gente tem que agradecer cada dia da nossa existência. E aí, depois de amanhã,
Amanhã à noite a gente vira para 2019 e aí começa tudo de novo. Será que agradecer a oportunidade simbólica de ver um novo ano nascer, de ver um novo dia nascer, de ter novas perspectivas, novas possibilidades, novas oportunidades, será que tudo isso não é motivo para agradecer? É motivo para agradecer. Então nós temos que aprender a ser mais gratos a Deus, mais gratos à vida, mais gratos a essas pessoas que estão ao nosso lado todos os dias, as boas pessoas, as que nos elevam, que nos animam, as que nos levantam, e aquelas que nem fazem isso, mas que testam a nossa tolerância, a nossa paciência, a nossa perseverança, a nossa caridade, a nossa boa vontade, o nosso amor, o nosso perdão, a nossa humildade. Então a gente tem que ser grato o tempo todo, de verdade. Nesse momento em que eu senti essa emoção gostosa aqui, que eu quero crer, que eu acredito, que seja o envolvimento amoroso do meu anjo de guarda, enquanto eu falo com vocês, dizendo: é isso aí, Vânia, motiva esse povo que está assistindo aí, se motiva também porque é legal. Eu quero dizer que eu sou grata a vocês, sou grata ao grupo Contatos Espirituais por todos, mais de um ano, hein? Esse ano eu tô encerrando o 2º ano fazendo Evangelho no Lar com vocês, então pra mim é muito importante, eu tenho que ser grata. Quantas vezes fui grata antes por isso? Não sei se fui, mas tô sendo agora. Agradeço a presença de vocês, agradeço o amor de vocês, agradeço a oportunidade de estar falando, agradeço existir instrumentos como esse vídeo ao vivo, como o YouTube, onde eu posso deixar o vídeo depois e ajudar outras pessoas. Agradeço a esse Kardec bendito que trouxe pra gente a codificação espírita, aos espíritos que me levaram a ser espírita. Percebem? É uma decisão minha, mas eu fui levada. Então vocês têm muitas coisas para agradecer, tanto pelo que passou, quanto pelo que virá. E seja o que for que venha a acontecer nas suas existências, não percam a confiança de que é preciso ser grato. A gratidão embeleza, a gratidão eleva, a gratidão faz com que as coisas boas se multipliquem, a gratidão diminui o peso daquilo que é negativo, percebem? Então a gente precisa ser muito grato. E é com essa sensação, esse carinho, esse amor que eu tô sentindo por todos vocês, por essa oportunidade, por mais esse evangelho, que eu vou ler em seguida essa prece final. Deixa eu só ver um comentário aqui. A Roseli perguntou qual era o tema. Eu estou falando, Roseli, por você ter chegado atrasada, eu vou repetir. Capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas, item 28, graças por um favor obtido. E a Elaine falou que é gratidão por esse evangelho. Eu agradeço muito. Obrigada para vocês todos que estão aí. Obrigada pela presença. E vamos fazer a nossa prece final, então, sendo altamente gratos. Muito obrigada por tudo, pessoal. Por esse ano, pela companhia, pelo amor de vocês. Sintam-se retribuídos. Vamos lá. Deus infinitamente bom, humildemente agradeço os benefícios que me concedestes. Eu seria indigno de vossa bondade se os atribuísse ao acaso ou aos meus próprios méritos, de forma exclusiva. Bons espíritos, que executastes os desígnios de Deus, e vós, sobretudo, meu anjo guardião, aceitai o meu agradecimento. Afastai de mim a ideia de orgulhar-me e de aplicar o que recebi em qualquer sentido que não seja o bem. Agradeço particularmente a todos aqueles que comigo oraram durante todo este ano, a cada 15 dias no Evangelho no Lar. Agradeço especialmente ao ano de 2018, que não foi um ano fácil para ninguém, mas que foi um ano que a gente conseguiu vencer. E agradeço a oportunidade de ter renovadas as esperanças por um ano novo que chega. Obrigado a vocês todos, que Deus abençoe, que Jesus proteja, muita luz, muita paz e um feliz ano novo para todos vocês. Deus abençoe. Obrigada, até o ano que vem, se Deus quiser.